Boa noite a todos, eu sou Patrícia Froner, educadora financeira, e hoje, aqui no Encast, nós vamos falar com 2 especialistas em gestão estratégica, em planejamento estratégico, que vão nos contar o quanto isso é importante para empresas, para profissionais, e inclusive para você, pessoa física que está aí nos assistindo. Hoje, nós íamos fazer essa live lá no LinkedIn, mas por problemas técnicos aí, não foi possível essa transmissão por lá, e nós vamos fazer aqui no YouTube. Vamos trazer os nossos convidados que vão abrir os nossos horizontes a respeito desse tema tão importante, que é a gestão estratégica, como ter resultados, como usar indicadores, enfim, como usar isso no nosso dia a dia. Luciano Steffen, nosso primeiro convidado. Lá, 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 e a live está aqui, e a live está aí, está em Porto Alegre, está em Guaporé, está em Brasília, está em todo o universo. Muito obrigado a você que trocou qualquer outra programação para acompanhar esse bate-papo, essa mesa de bar, essa roda de conversa que Patrícia Froner convidou a mim e ao Orlando para conversarmos sobre algo que eu gosto muito, que é estratégia. Vejam vocês. Muito prazer, eu sou Luciano Steffen, administrador, mentor de carreira, criador de conteúdo, educador digital e, Luciano Steffen, eu tiro você do estado frozen. Aproveitando para falar sobre os problemas técnicos do LinkedIn, nós já podemos de cara ver que eles estão com problemas na estratégia deles. Por quê? Eu interpreto que a capacidade instalada do LinkedIn para lives está aquém da demanda dos seus usuários. Boa noite, Orlando! Boa noite. Estamos aqui, não tão efusivo como o Luciano, mas estou aqui para trocar essas ideias. Eu sou Orlando Figueiredo Filho, eu sou economista, sou servidor público, mas também atuo na área de mentoria e também com aulas e consultorias na área de gestão estratégica e gestão como um todo. Acho que o papo vai ser bom aqui, hein? Vamos lá. Patrícia Froner, a mediadora desse bate-papo. Cadê você, Patrícia Froner? Eu estou sumida aqui, escondida aqui. Muito bem, estamos todos nós. Estou postando para o nosso pessoal que está lá no LinkedIn para correrem para cá, para nos assistir aqui no YouTube, já que deu todo esse desafio. E aí vem o seguinte, puxa vida, é uma coisa que não estava prevista. E o planejamento estratégico, normalmente, ele trata de nós trilharmos um caminho já meio pré-definido, né? A gente não ficar sendo vítima dos incidentes e dos acidentes, a gente simplesmente traçar um caminho, traçar uma estratégia, fazer todo um passo a passo aí para alcançar nosso objetivo. Nós temos aqui a possibilidade, poxa, não deu lá no LinkedIn, viemos aqui para o YouTube, tem tudo mais ou menos organizado, mas é mais ou menos por aí, rapazes, como é que funciona esse negócio de planejamento estratégico e qual é a visão, como vocês poderiam explicar a melhor forma, a maneira mais simples aí de explicar o que é o planejamento estratégico para esse povo que está nos vendo. Quer que eu comece, Luciano? Com certeza. Eu vou na vibe. Eu já fiz essa entrada espetacular, lá Silvio Santos, né? Agora, Orlando com a palavra. Bem, eu acho que a situação que a gente viveu aqui mostra muito bem a importância de se ter planejamento estratégico, ou seja, a gente precisa ter alternativas, né? Eu gosto de dizer que o planejamento estratégico nada mais é do que uma escolha, né? É fazer escolhas. Então, fazer escolhas é em função de quê? Nós temos na nossa vida, como empresa, ou como organização, ou como pessoas,
nós temos necessidades ilimitadas. Aí eu falo como economista, né? A gente sempre fala sobre isso. Necessidades ilimitadas. Agora, os recursos não são ilimitados, eles são limitados. E, em função disso, eu preciso fazer uma priorização. Eu preciso ter escolhas. O que é mais importante? O que eu vou poder fazer? E aí o exemplo do que aconteceu hoje mostra muito claro. A gente precisa ter uma trilha. Por quê? Porque os imprevistos vão acontecer. Toda hora. O ambiente ele muda o tempo todo. E a gente tem que ter consciência de que o mundo não é estático, como também o planejamento estratégico não pode ser estático. Ele muda, porque o ambiente muda. É o que aconteceu. Nós estamos programando, tivemos todo um planejamento para fazer a live lá no LinkedIn. Aconteceu um problema. Se a gente não tivesse nenhum tipo de planejamento, o que ia acontecer? Nós íamos ficar tudo com cara de bobo, porque não íamos ter conseguido atingir o nosso objetivo de fazer a live. Mas como nós temos um planejamento e caminhos alternativos, nós conseguimos fazer aqui via YouTube. Então, resumindo, planejamento é escolha. Não é isso, Luciano? Olha só, eu vou dizer o seguinte, plano de contingência. Eu adoro o planejamento, porque quem faz planejamento, ele tem o quê? Um objetivo. Vamos usar o case de hoje, que é fantástico. Quem olha de fora diz assim, eles fizeram isso, eles tramaram. Não, não. Porque nós temos capacidade de adaptação, que é muito importante nesses tempos de planejamento. Por quê? A nossa capacidade de adaptabilidade ao que se apresenta para nós de desafios nos colocou aqui no YouTube. Plano de contingência. O que significa? Tem que ter um objetivo. Qual era o objetivo que nós tínhamos? Fazer uma live. Ok. Dentro desse planejamento de fazer uma live, a Patrícia Froner pensou nos convidados, pensou no horário, pensou qual era o meio que ela iria transmitir. Beleza. E se desse um problema, ela já estava preparada para transmitir no YouTube. Por quê? Porque nós já tivemos essa experiência. Eu já tive problema de faltar energia elétrica aqui na minha casa. Mandei um WhatsApp para a Froner e disse assim para ela, preciso que tu coloque a minha live no ar, porque o show não pode parar. As pessoas que se programaram em todo o Brasil para assistir a live merecem respeito. Dei a minha senha para ela, ela entrou, tocou a live uns 40 minutos, aí voltou minha luz. Eu entrei e continuei com ela assim. Então, ter planejamento é saber onde tu quer chegar e sair do ponto que tu está e trilhar este caminho, tendo na tua pochete todas as ferramentas e alternativas possíveis. Não temos condições de fazer este plano de contingência. Nós já tínhamos um plano C também, não é só um plano B. E isto que eu acho maravilhoso dentro do planejamento. Quando tu não tem planejamento, qualquer lugar serve. E aí eu sempre digo, debaixo da ponte também serve. O brabo é ter lugar, porque as pontes andam muito cheias nesse país ultimamente. Então assim, quando tu tem planejamento, plano A não deu certo. Ok, vamos para os planos de contingência. Qual é a opção? A opção agora é YouTube. Imaginemos que o YouTube não desse certo, nós já teríamos um plano C. E isto é que é a maravilhosidade de fazer planejamento. Tu vai colocar recursos, tanto humanos, físicos, financeiros, sim, porque Patrícia Froner já vai mandar o depósito segunda-feira, para que a gente possa, né, pagou? É ou não é, Patrícia Froner? É o jeito, né? Não... Depois dessa, eu não tenho mais nem o que falar. Vou ter que assinar o cheque, fazer o Pix e deu. Não tenho mais o que fazer. Cheque não, né? Pelo amor de Deus. Nem existe mais, eu acho. Ai, para, vocês estão me chamando de antiga. DNA. Mas eu acho legal o que o Luciano falou, que, na verdade, uma estratégia, né? Uma estratégia, na verdade, é uma hipótese, né? A gente faz uma hipótese do que a gente quer. Agora, ele destacou uma coisa fundamental e que parece simples, mas que a maioria das pessoas e das empresas, às vezes, não tem. Quais são os objetivos que eu quero atingir? Então, isso parece muito simples, mas isso não está claro para muitas empresas. Então, essa é outra grande vantagem que a gente vê do planejamento estratégico. O processo de planejamento estratégico faz com que a gente conheça melhor ou a gente ou a própria empresa. Porque quando a gente se reúne para discutir qual é a nossa missão, para que a gente está aqui, a gente começa a se descobrir.
Isso é muito importante. Então, essa hipótese ela vai ficando mais clara e vai sendo testada ao longo do tempo. A gente vai testando com as estratégias que a gente traçou. Então, muitas vezes, quem leu o livro Safari da Estratégia, do Mitzenberg, ele fala exatamente disso, né? Que existe uma estratégia, que é a estratégia que foi feita, né? Que é a desejada, e que você vai cumprindo ela. E que no meio do caminho, algumas dessas estratégias saem por alguma contingência, o que aconteceu hoje. Nós tínhamos uma estratégia, acabou não vindo. E vem uma estratégia emergente, que surge durante o caminho. Então, ela não é escrita em pedra, ela é dinâmica. Então, ela tem que ser dinâmica o tempo todo. Gostei do objetivo fundamental. Eu gosto disso, Orlando, pelo seguinte, ó. As pessoas, eu trabalho muito a questão das pessoas, e a Froner estava falando na proposta em relação às empresas. Mas uma coisa não difere da outra, porque tudo é estratégia e planejamento. Vamos imaginar assim, ó, eu trabalho diretamente com pessoas. Primeiro passo, a pessoa tem que se conhecer. Primeiro passo, ela tem que se conhecer. Transmuta isso para a empresa tem que se conhecer, ela tem que saber quais são as suas capacidades, quais são as suas debilidades. Então, independente de ser pessoa ou empresa, o autoconhecimento é essencial. Segundo passo, tu tem que fazer leitura de cenário externo. Dentro daquilo que tu imaginou de objetivo, ok, eu tenho um objetivo. Agora eu me conheço, eu vou olhar cenário externo. O que o mercado demanda de necessidades para o meu objetivo? Ok, eu tenho um tripé. Eu tenho o cenário externo e eu tenho o objetivo. Agora eu vou cruzar essas informações para entender estrategicamente quais são os gaps que eu tenho a trabalhar ou não, eventualmente, porque isso também é uma falha que as pessoas têm. Elas pensam assim, eu tenho um gap, a minha empresa tem um gap, eu tenho que dar um trabalhado nele, eu tenho que superar isso, porque senão eu vou ficar capenga e não vou... Não! Tu vai ter que analisar para ver se a energia que tu vai demandar, a grana que tu vai colocar ali, darão retorno ou não. Se eventualmente na leitura do mapa tu chega à conclusão que não vai dar retorno, não gasta teu dinheiro, não gasta o teu tempo, não investe ali. Faz o quê? Investe nas tuas forças, aposta nas forças. Por quê? As forças bem trabalhadas, bem desenvolvidas, elas terão capacidade de suplantar os gaps e eles nem terão peso ou relevância dentro da tua estratégia. Mas para isso é importante que a etapa anterior, objetivo, autoconhecimento e leitura de cenário estejam bem delineados, para que assim tu possa saber, este é um gap que eu não preciso investir, ou este é um gap que se eu não trabalhar, eu não consigo passar para a próxima etapa. Falou tudo, é isso aí. Tudo começa com diagnóstico, né? É o que a gente sempre fala, a gente atua com a área de gestão estratégica, e aí eu gosto de frisar gestão estratégica, porque a grande diferença entre gestão estratégica e planejamento estratégico. O planejamento estratégico é a primeira etapa da gestão estratégica, é quando eu vou formular os meus objetivos e a maneira de alcançá-los. É isso, Luciano? Então, quando a gente fala de gestão estratégica, eu vou incluir a execução da estratégia. Porque fazer o plano, vamos ser sinceros, não é todo mundo que faz, nem toda empresa que faz, mas é mais fácil eu montar, dizer o que eu vou fazer. Agora, executar, botar, tirar do papel, esse é o grande segredo. Então, eu começo tudo com esse diagnóstico. E o diagnóstico aí, a gente tem várias ferramentas, a gente fez, até eu com a Patrícia, nós fizemos uma live falando exatamente sobre a gestão de carreiras, usando até o BSC, que é o Balance Scorecard, né? Que ele é voltado para a execução da estratégia. Então, a gente até fez um exercício com o pessoal fazendo uma matriz SWOT, ou seja, o que você acabou de fazer, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O que são as forças e fraquezas? É tudo que está sobre a minha gestão, é o que eu consigo dominar. Ou seja, se eu não tenho uma boa fluência, eu vou fazer curso para buscar tirar essa minha fraqueza. Agora, se vem uma lei que proíbe determinada coisa, eu não tenho gestão sobre isso. Então, eu tenho que monitorar o que está fora da minha gestão. Então, eu quando uso, que você botou muito bem,
eu faço esse cruzamento, forças e fraquezas com oportunidades e ameaças, eu começo a ter uma estratégia já desenhada. Perfeita a colocação, eu acho que é por isso que é tão apaixonante, né, mexer com gestão estratégica. Eu vou provocar quem está assistindo essa live. Você que está chegando agora, já curte para mostrar para o YouTube que esta é uma live que vale a pena. E vou te dar uma outra sugestão que é estratégica. Pega o teu celular, pega o teu laptop que tu está aí, pega o teu note, não importa, compartilhe este link lá nas tuas redes sociais e diga, eu estou assistindo uma live estratégica. Por quê? Porque as pessoas querem viver e colher da vida o seu melhor. As empresas nascem, todas elas, para fazerem sucesso, mas elas pecam na planilha da estratégia. Elas nem pensam na estratégia. Elas acham bonito, mas elas não fazem a estratégia. E nesse ponto, Orlando, eu quero te provocar, eu que lido muito com pessoas, num dos grandes gaps que eu vejo na hora que se... Coitado da Froner tá ali, né? Só olhando e administrando. Fazendo estrategicamente a administração. Orlando, eu quero te provocar numa coisa que eu acho fantástico. Se nós ficarmos lá no topo da pirâmide, diretor de empresa, proprietário, fazendo aquele planejamento estratégico fantástico, bolando a estratégia, e nós não envolvermos as pessoas, o que acontece? O tático e o operacional não vai colocar em andamento. Então, isto eu vejo como muito problemático. Por quê? Porque geralmente é aquela situação, né? Quem está atrás da mesa não está aqui, ó, na ponta. É verdade. Esse é o grande entrave da gestão estratégica. Normalmente, o que acontece? Na definição, né, do planejamento estratégico, ele diz que isso é uma atribuição da alta administração, da alta liderança, né? Ela que deve fazer o planejamento. Sim, ela que vai dar qual é o caminho que a gente quer. Agora, o planejamento estratégico ele só vai funcionar se for participativo. Se eu trouxer todos que estão envolvidos, porque a estratégia ela é feita por pessoas. Não adianta falar que está bonito, finge que está bacana, etc. Por quê? Porque são as pessoas que tiram a estratégia do papel. Então, na hora de fazer, eu tenho os grandes desafios, e aí a alta administração é que vai dizer o caminho, né? Os acionistas, quando tem uma empresa maior, quando é menor, os donos, né? Ou quem está mais próximo, e vou chamar para participar todas as outras partes, ou seja, quem faz o tático e o operacional tem que estar envolvido, porque eles sabem as dificuldades, eles sabem as fraquezas, eles sabem as oportunidades, eles estão por dentro do que acontece. Então, aí você falou uma coisa muito importante, trazer esse pessoal para participar. E, além de participar, eu tenho que comunicar essa estratégia. Essa estratégia tem que ter o tempo todo uma comunicação direta. Não adianta eu fazer e vão acontecendo as coisas, olha, você participou, mas você não está mais sabendo nada que vai acontecer, porque isso aqui é muito importante para a empresa, é segredo. Não. Tem coisas que são um pouco mais restritas, mas a estratégia tem que ser pública. Eu trabalho num órgão público, então temos coisas um pouco diferentes, mas nossas decisões são feitas nas RAI, né, as reuniões de avaliação da estratégia, e todos têm acesso a isso. Por quê? Porque ele tem que saber o que está acontecendo. Então, você falou no ponto nevrálgico da coisa. É feito lá em cima, mas tem que todo mundo participar e ser comunicado o que está acontecendo. Temos uma pergunta. Você pode ver melhor para mim? Orlando, como você vê a gestão estratégica no serviço público? Tem a mesma aderência das empresas privadas? Olha, é o Fábio, grande Fábio, conheço o Fábio, ele trabalha numa empresa privada e sabe que eu trabalho no serviço público, né? No serviço público é uma coisa nova, tá? Começou até agora, a empresa privada ela depende de sobreviver no mercado, então, normalmente é uma questão até fundamental ter um planejamento estratégico, ter uma gestão estratégica. No serviço público isso não existia anteriormente. Só que, o que aconteceu ao longo dos anos?
a sociedade começou a pressionar, né? Eu quero melhores serviços, eu quero resultado, eu estou pagando por isso. Então, o que aconteceu? Internamente, e eu acredito muito nisso, a mudança ela só acontece externa, de fora para dentro. Dificilmente a gente consegue mudar internamente por decisão própria. Ela vem de pressão externa. E aí a gente começou, no serviço público, a ter pressão externa. Sociedade, os órgãos de controle, todo mundo cobrando, e a gente resolveu se organizar. Além da cobrança externa, começou a ter o quê? O que a gente fala, eu falei isso uma vez num curso para servidores públicos, nós, servidores públicos, hoje temos concorrência. O cara, concorrência no serviço público, isso não existe. Né? Temos sim. Nós hoje disputamos orçamento. Orçamento é disputado a pau e pedra. Se você não tiver organizado, não tiver um objetivo claro de onde você quer chegar, dificilmente você consegue ter orçamento. Então, muito importante que hoje, no serviço público, nós também vemos a gestão estratégica como algo forte. Então, que está realmente acontecendo. É outro enfoque? É outro enfoque, mas o instrumento é o mesmo e está servindo da mesma forma. Então, eu acho que na gestão estratégica de serviço público, nós hoje não deixamos nada a dever ao que tem na iniciativa privada. Vou dar o meu pitaco aí nesse tema, que logo em seguida ali a Lúcia fez uma outra pergunta furiosa também, mas eu vou dar um pitaco nesse tema aí, tá muito bom o debate, muito bom mesmo. Você que está em casa, mande as suas perguntas, porque aqui a gente adora esse pinga-fogo. Manda as perguntas, chama a galera, dá uma curtida, avisa lá nos grupos do WhatsApp que a gente está falando de planejamento estratégico, que serve não só para empresas, nem só para o serviço público, mas serve para você também. E vai, Luciano, mata a pau. Olha só, qualificação de pessoas. No meu olhar externo, eu não sou trabalhador público, eu admiro muito, diferente da grande massa que acha que nesse país o trabalhador público ele é nas cordas, eu admiro muito, porque eu fico imaginando a pressão que é estar no meio do sanduíche. Tu tem a pressão do público e a pressão do gestor público que está ali também com os seus pensamentos, as suas correntes filosóficas, tentando fazer. E aí o cara está no meio. Isso deve ser complexo. Agora, o que eu vejo, Orlando, especificamente no público, é a qualificação. Então, eu vejo que se coloca, às vezes, não que a pessoa não tenha a capacidade, são questões diferentes e é bom que a gente coloque isso com bastante cuidado para não ser mal interpretado. Mas eu não posso colocar numa função que prescinde de um médico, um engenheiro. Eu não posso colocar numa função X que prescinda da pessoa com aquela especificação, uma pessoa que não tem a especificação. Por quê? Porque aquelas ferramentas que a pessoa possui no seu aprendizado, na sua formação, a qualifica para tocar com melhor qualidade e melhor retorno aquilo ali. Especificamente, a minha demanda é com relação a administradores. O que nós vemos muito? De novo, tem que cuidar a forma que coloca para que as pessoas não nos entendam mal. Não que a pessoa não tenha a qualidade, a capacidade, mas muitas vezes falta as ferramentas. Precisamos de administradores na gestão. O administrador é o profissional que está mais inteirado das ferramentas de gestão. Então, ele tem uma condição melhor. Mas não vamos abrir aqui o debate, a discussão pelo profissional. Não quer dizer que uma pessoa que seja um psicólogo não vá se qualificar fazendo cursos de gestão e não tenha capacidade. Isto é válido. Mas o que eu quero dizer é que, de uma maneira genérica, nós precisamos de mais administradores fazendo a administração desses negócios, para que tenha retorno. Não é simplesmente um carimbador, nem existe mais essa função, mas simplesmente um carimbador, mas pessoas que pensem estrategicamente o setor. E quando eu digo isso, não é só a árvore toda, vem de cima, vem descendo, chegou aqui, ó, no meu setor, sou eu, mais 4 no meu comando. Eu também tenho que fazer a gestão desses 4 que estão sob meu comando e eu tenho que ter essa visão
de fazer a administração dos processos. Eu complementaria até, eu acho que o que a gente precisa em todo lugar, não só no serviço público, são de gestores, né? E esses gestores com G maiúsculo, ou seja, formados para isso. O serviço público hoje nos surpreende. Eu estou já em final de carreira, vamos dizer assim, mas hoje eu vejo um serviço público muito, pelo menos no federal, que é onde eu estou, né? Muito bem preparado, com pessoas bem estruturadas. Existem carreiras específicas que são chamadas carreiras de estrado, que são especialistas em políticas públicas e gestão pública, e isso é bem interessante, porque são pessoas com essa visão, ou seja, que eu conheço o que está acontecendo. Eu mesmo, lá dentro do serviço público, a gente, há alguns tempo atrás, foi solicitado por um dos diretores do Ministério, né, que eu montasse um curso para gestores, ou seja, como a gente vai ocupando cargos dentro do Ministério, como também a gente ocupa dentro das empresas privadas, isso não difere, não. E muitas vezes você é promovido, você era um bom vendedor, e vai virar o supervisor comercial da área. E muitas vezes eu não estou preparado para isso, né? A gente não conhece exatamente o que eu tenho que fazer, e acabo me tornando do melhor vendedor no pior gerente. Por quê? Por culpa minha? Não, é porque não me deu a formação. Então, nós criamos até um curso específico em que a gente falava sobre todas as técnicas de gestão. O que é planejamento estratégico? O que é gestão estratégica? O que é gestão de projetos? O que é gestão de processos? O que é um balance scorecard? Quando eu falo em brainstorm, o que é brainstorm? Que técnica é essa? O que eu faço com isso? Então, eu acho que isso precisa acontecer também nas empresas privadas, né? A gente passar a ter, dentro da estrutura, um treinamento. Eu trabalhei muito tempo com avaliação de gestão de empresas do setor privado. Eu digo até que eu tenho uma grande vantagem de ter passado 10 anos na iniciativa privada e voltei de novo para o serviço público. Então, eu sei os dois lados como é que funcionam bem. Isso é um grande diferencial para entender esses dois lados, né, de como é que funciona cada um e quais são as lógicas dele. São muito parecidas, e nisso eu fui avaliador no Prêmio Nacional da Qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade. E lá a gente viu quais são as melhores técnicas de gestão. Por que empresas têm 100 anos, chegam a 200 anos e uma não consegue durar 3 anos, né? Então, ele tem uma série de características que são importantes. São 7 critérios que eles adotam, né? Tem uma liderança participativa, tem estratégia, né? Tem gestão de pessoas, tem processos estruturados, tem uma série de requisitos que fazem com que essa empresa realmente consiga chegar nos seus objetivos. Então, elas conseguem durar. Então, é uma característica que eu acho importante, você destacou muito bem, essa visão de gestor, ou seja, eu preciso entender do meu negócio e ter a visão do conjunto. Então, isso é fundamental. Muito bom ter colocado isso. Que bate-bola, Patrícia Froner. Muito obrigado. Tu viu o que eu te arrumei? Vamos à pergunta da nossa amiga Lúcia aqui, ó. Como as novas ferramentas de inovação estão sendo absorvidas na execução do planejamento estratégico? A Lúcia Helena já foi da minha equipe. Tá trazendo tudo, tô trazendo meus bruxos aqui para a live. Olha só como é que é, né? Olha só. Trabalhando para isso, né? Lúcia Helena, ela trabalhou comigo, né, na gestão estratégica, e agora ela virou uma PMO de um programa estratégico do Ministério, foi levar a experiência dela para lá, para ajudar o pessoal a fazer com que esse programa atinja seus objetivos, e ela tem uma pegada muito grande com as ferramentas de inovação. Nós estamos passando por um programa fortíssimo dentro do Ministério de transformação digital. E isso tem mudado radicalmente. Vocês veem o Denatran, né? O Denatran, ele agora, nós temos carteira eletrônica, hoje você faz tudo com as ferramentas digitais. Então, há uma grande revolução acontecendo em termos de digitalização e de maneiras diferentes de se encarar. Ou seja, a gente, quando faz um design thinking, em que a gente começa a entender os dramas e as dores do usuário, ou seja, do cidadão, quando ele vai encontrar o serviço público. A mesma coisa acontece dentro das empresas privadas, e a gente tem que ter essa consciência de que essas novas ferramentas estão mudando completamente até a gestão estratégica.
Hoje nós trabalhamos com uma ferramenta da Microsoft que nos interliga a todos, e nós hoje fazemos uma rede da estratégia, hoje tudo está interligado eletronicamente. Uma coisa do planejamento, né? Depois de 2020, vai mudar tudo na vida de todo mundo, né? Que ano foi esse? Que ano foi esse? Tudo que você tinha planejado foi por água abaixo. Agora, então não adianta ter planejamento. Não, quem teve planejamento sobreviveu. Luciano está aí, ó, mostrando. Eu vou fazer uma provocação para o público. Vou fazer uma provocação para o público que, sabe, né? Eu não consigo ficar parado, né, Patrícia? Eu não tenho respostas. Eu sou um homem de perguntas, mas não é qualquer pergunta, é aquela pergunta que vai lá na dor do cara. Você está preparado para a próxima pandemia? Simples assim. Esta é a pergunta. É isso que eu quero que tu pense em casa. Por quê? Porque março de 2020, tu ter sido pego com as calças na mão, ao longo de todo 2020 tu ter te descabelado, olha como eu fiquei, fantástico, né? O que normal, aceitável, plausível, compreensível. Mas passou um ano. Tu teve muito tempo de aprendizagem. E o mundo todo demanda muitas coisas novas. E quando eu falo, se tu estás preparado para a nova pandemia, pandemia é hipoteticamente a referência para o próximo problema que tu vai enfrentar. Mas não é qualquer problema, é um problema inusitado. Até março de 2020, pandemia, era muito legal assistir um filme de Hollywood. E ele virou realidade da noite para o dia. Por isso, eu te provoco a desenvolver o pensamento aí, contigo. Tu estás preparado para a próxima pandemia? Ela pode começar amanhã. Tu está preparado? Eu acho que você falou uma coisa também que eu concordo muito, que o bom consultor, ele não dá palpite, não. Ele faz perguntas. A gente tem que fazer perguntas para que quem está sendo assistido, né, ajudado por esse consultor, esse mentor, esse coach, como quiserem chamar, ele tem que ser provocado. Ele é que vai achar a solução. Né? Quando a gente trabalhava com essa avaliação de gestão, a gente não diz quais são as práticas que você tem que ter. Eu mostro quais são práticas interessantes e você vai olhar para ela e fala assim, eu não consigo mexer com isso, mas eu poderia fazer de outra forma. Eu tenho um exemplo. Quando eu trabalhei no judiciário durante muitos anos, 8 anos, nessa parte de gestão e gestão estratégica. E aí, avaliando uma das várias trabalhistas em que eu trabalhei, quando fizemos a avaliação da liderança, ele notou que o juiz é até uma coisa engraçada, o juiz não é um ser, um recurso humano, ele é um ente dentro da justiça, então ele não é um recurso humano. E aí, uma das perguntas é a seguinte, como é que você se relaciona com as partes interessadas? Aí foi a grande primeira pergunta que ele falou. Ele falou, quem são as partes interessadas? Então, primeira reflexão, né? Quem são as partes interessadas? Eu falei, são todas as pessoas que sofrem influência das suas decisões, do seu trabalho, de tudo que você faz aqui dentro dessa vara trabalhista. Aí ele, sindicato? O trabalhador? A empresa? Os servidores que trabalham comigo? Pois é. Como é que você se relaciona com ele? Ele falou, eu não me relaciono. E aí começou a pensar, como eu vou me relacionar a partir daí? Então, perguntas valem mais do que faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Muito bom. Patrícia, vai ficar calada? Não, eu tô quieta. Eu disse, eu vou ficar nos bastidores aqui, depois eu vou cobrar dos dois. Não tem problema. Eu fico imaginando, aliás, eu conheço os dois, eu já fui aluna dos dois, e eu sei que os dois dão um show de bola em sala de aula, são ótimos. Você precisa de uma palestra, você precisa de um encontro, de um workshop, pode chamar esses dois, porque eles são fantásticos. Luciano, tem uma pergunta muito especial para ti. A proposta de hoje foi trazer esse assunto, né, pensar estrategicamente. E muitas pessoas pensam que isso só se aplica a grandes empresas e a grandes corporações ou para
órgãos públicos, mas a gente sempre imagina, fala em planejamento estratégico, a gente pensa naquele prédio, né? Naquele prédio enorme, enfim. A gente sabe, nós três sabemos, nós vivemos o planejamento estratégico muito intensamente na nossa vida, eu com finanças, Orlando no setor público, você principalmente em relação ao LinkedIn e na administração. E o nosso propósito hoje é desmistificar, é trazer essas outras aplicações. Eu sei que você usa de forma extremamente estratégica e ensina para os seus mentorandos também, seus mentorados, como usar o LinkedIn de forma estratégica. Dá para aplicar essas coisas todas? Índices, que mais? Me ajuda aí, Orlando. Sim, indicadores, passo Veja. a passo, enfim, me conta como é que tu faz isso, porque o uso do LinkedIn é extremamente importante. As pessoas é estratégico. Tu pode ficar, né, com o teu terreninho lá, com o matagal pegando, ou tu pode ir lá, dar uma capinada e começar a colher resultados. Né? Me conta aí do teu trabalho com o LinkedIn. Primeiro eu quero informar ao Orlando e a quem está assistindo que a Patrícia Froner foi uma das... Na verdade, não. Ela foi a primeira mentorada de LinkedIn que eu travei e desenvolvi. E isto me alegra muito, porque hoje a força da imagem pessoal e do conteúdo que ela entrega é porque ela foi uma das melhores mentoradas e mais aplicada. Mas aí tu tá em casa, LinkedIn, nunca ouvi falar. Ou então tu pensa assim, aquele banco de currículos. Opa! LinkedIn é a maior e melhor rede social, exatamente, rede social com viés profissional do planeta. Mas, Luciano, que negócio é esse de que é uma rede social? O que é rede social? É um ambiente digital onde pessoas se reúnem. Rede social, LinkedIn. Viés profissional. As pessoas se dirigem a utilizar o LinkedIn com ideia de gerar negócios e encontrar trabalho, encontrar uma recolocação, desenvolver um posicionamento. Quais são os 3 pilares básicos do LinkedIn? Primeiro, tu tem que ter um LinkedIn campeão. O que é ter um LinkedIn campeão? Esse termo foi desenvolvido pelo próprio LinkedIn e significa tu ter 9 tópicos básicos, entre eles a tua foto, o teu pôster, o teu nome, tudo bonitinho, ajeitado. Para quê? Para que o motor de busca do LinkedIn te distribua com maior efetividade na rede. Primeiro pilar, LinkedIn campeão. 9 tópicos, tu vai desenvolvê-los, vai trabalhar. Segundo, conteúdo, como eu gosto de brincar com o meu público. O que significa o conteúdo? A maioria das pessoas tem um medo avassalador de exposição pública. Ela até pode usar Facebook e Instagram para fofocar à vontade, futricar, dar like. Mas lá no LinkedIn, como as pessoas têm um entendimento de que é uma rede com viés profissional, então elas não vão postar porque o meu chefe vai estar vendo. Não vou postar porque fulano vai ver, não vai me contratar. E tu está certo. Tudo que tu coloca na rede está sendo visto por um grupo de pares em ambiente profissional. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa aprender a te posicionar com o teu conteúdo de uma forma assertiva e focada no teu objetivo. E o conteúdo sem medo. Escreve com vontade. Mas sobre o que eu vou escrever? Sobre as tuas experiências, sobre o que tu domina, sobre o que tu conhece. Se tu conhece laranjas, tu não pode falar de uvas se tu não conhece de uvas. Eventualmente, tu até pode escrever um texto: eu gostaria muito de conhecer uvas, eu gostaria muito de visitar uma vinícola e eu gostaria muito de travar conhecimentos com um enólogo. Veja só, tu falou várias coisas de uvas, mas em momento algum tu te colocou como uma referência, como uma autoridade. Isto tu vai fazer na tua área, no teu conhecimento, e esta autoridade, ela virá ao longo do tempo. Não é algo que tu chegue lá, monta o teu LinkedIn campeão, que é o primeiro pilar, e no dia seguinte tu já é autoridade, é o papa no tema. Não.
Porque autoridade não é algo que tu imponha, é algo que tu conquiste. E quem te dá essa autoridade? O teu público. As pessoas que te acompanham, as pessoas que te leem. As pessoas que chegam e digam assim, olha, este texto do Luciano é muito bom. A pessoa que chega lá e diz assim, quer fazer uma mentoria para que tu possa conseguir uma recolocação, faz com o Luciano. Tu passa a ser referência na área. E o terceiro pilar, que é o que eu mais amo, que é o que eu acho de maior valor, que tem a maior capilaridade, maior alcance para vender a tua imagem, é um networking. E é um networking de valor. É ter aquela noção de que se relacionar com pessoas, contactar com pessoas, conversar com pessoas, é essencial para que tu consiga alcançar os teus objetivos. Quando tu estiver crescendo dentro do LinkedIn, é muito importante que tu olhe para cima e perceba assim, olha, aquele elemento lá tem 1 milhão de pessoas, vou segui-lo. Porém, aquele elemento X é a tua referência. E tu é a referência X para muitas outras pessoas que estão no mesmo nível que tu ou estão atrás de ti. Então é muito importante que tu acolha quem vem e busca informação contigo e te alimente de informação daqueles que, no teu entender, estão à frente em conhecimento. E é esta troca que gera o valor. Esse compartilhamento que agrega para ti e para os outros. Por isso eu uso aquela frase fantástica. Seja interessante sem ser interesseiro. Isto vai te levar muito longe dentro do LinkedIn. Por isso, a minha hashtag dentro do LinkedIn é eu tiro você do estado frozen. E estado frozen é aquele estado que a pessoa está na caverna, está com medo, está perdida, não sabe o que fazer. O que eu faço? Eu vou lá na caverna, pego pela mão, eventualmente eu pego pelas duas ou até mesmo no colo, trago para fora da caverna e coloco a luz do sol. Mas isso qualquer um deve e até poderia fazer. O meu trabalho começa quando eu resgato a pessoa da caverna, que é ensiná-la a pensar, sentir, agir e reagir com as suas próprias forças, com o seu próprio pensamento, com as suas próprias emoções neste mundo. Ou seja, eu faço com que a pessoa desenvolva a capacidade de ter força e tônus muscular para andar com as próprias pernas, mas também a pensar e a sentir. E a cereja do bolo é, quando ela estiver pronta, ela tem a capacidade e querer de voltar à caverna e ela também ser uma pessoa capaz de resgatar outros de dentro da caverna. É só assim que nós crescemos, nos ajudando uns aos outros. Orlando, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou pedir para o Luciano para ele fazer a divulgação do meu trabalho e do teu trabalho também, porque o cara é um espetáculo. Com certeza. Mas veja assim, ó, como é importante ter essa visão estratégica de não chegar numa rede social e simplesmente existir nessa rede. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter metas, tem que ter métricas, né? Tem que ter um monte de coisa para que a gente veja se o nosso trabalho está dando resultado ou não. Eu conheço muitas pessoas, inclusive a nossa querida estimada Carla, que daqui a pouco vai ter um bate-papo comigo, que já veio várias vezes aqui com o Luciano, logo vai ter um bate-papo também com o Orlando, e a Carla é um exemplo de quem colhe muitos resultados. Olha, ela dá palestra em congresso, ela é chamada para escrever em revista, um monte de coisa, e que, depois de passar pela mentoria do Luciano, nós somos apaixonados pela Carla. Ela colhe muitos resultados. Por quê? Porque ela fez de forma extremamente estratégica a participação dela nessa rede, que é tão importante para tantos profissionais. Agora, Orlando, eu quero te perguntar o seguinte. Assim como a gente pode usar no LinkedIn, podemos usar no serviço público, podemos usar dentro das empresas, não importa qual é o tamanho da empresa, nós podemos também usar, planejar de forma estratégica a nossa carreira? Com certeza. O raciocínio é o mesmo.
A ferramenta vai ser até a mesma, com as adaptações, mas que vão funcionar muito bem. Por quê? Porque ela te dá um caminho. Uma metodologia, ela dá um caminho já testado. Essa é a grande vantagem. E todos nós, como profissionais, já vimos falar de planejamento estratégico nas nossas empresas, já participamos, já somos participantes de algum projeto dentro da nossa organização, tanto no público quanto no privado. Então, a gente já tem ideia de como é que funciona. Então, por que a gente não adapta isso à nossa vida pessoal? E funciona do mesmo jeito. Agora, a gente precisa ter o compromisso. Né? O compromisso e a disciplina, que é aquele negócio. Até o planejamento a gente faz. Aí, como é que eu vou executar esse planejado? Esse, para mim, é o grande salto que a gente precisa ter. Porque, muitas vezes, a gente até consegue dizer, olha, eu estou entrando aqui como um trainee dessa empresa, né, na empresa privada, estou entrando como trainee e quero chegar a CEO. Ah, pô, mas você está querendo, eu tenho que ter um horizonte de tempo e vou ter que planejar, tem um objetivo e ele vai ter um ciclo de planejamento. Como nas empresas, nós também não eu vou me tornar líder de mercado em 3 anos. Será que vai dar? Não, eu tenho um ciclo que eu vou cumprir ao longo de um período. Os ciclos de planejamento dentro das empresas, elas são de acordo com o mercado que ela atua. Numa empresa de informática, o ciclo de planejamento tem que ser mais curto, um horizonte de 2, no máximo 3 anos, porque as coisas mudam muito rápido. Na nossa área, que é infraestrutura, em que os investimentos demoram a aparecer, 5 anos é até razoável, mas não significa que não vai mudar ao longo do tempo. E na nossa vida pessoal? A primeira coisa, e aí eu aconselho sempre isso, fazer um diagnóstico pessoal. É fazer a sua SWOT, olhar realmente. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma entrevista com o meu chefe, com meus amigos, com colegas de trabalho. Né? Por quê? Porque a gente sempre tem uma visão do que a gente é. Agora, como é que nos veem lá fora é bem diferente. Então, é importante eu conseguir ver o que é ponto forte meu, o que é fraqueza, como é que estão me olhando lá fora. Aí eu quero ser um CEO, estou entrando agora. É uma multinacional. Espera aí, eu tenho inglês? Eu conheço alguma outra língua além do português? Poxa, eu preciso trabalhar isso. Então, aí vão vir as minhas iniciativas. Por isso que eu gosto muito de usar o planejamento de carreira como o BSC, com o Balance Scorecard. Por quê? Porque o Balance Scorecard, ele foca a execução. E ele tem os elementos do Balance Scorecard, que é, primeiro, um mapa estratégico. Aí você fala, vou fazer um mapa estratégico do meu planejamento pessoal? Sim, para você botar lá atrás do seu armário, na porta da geladeira e olhar todo dia quais são seus objetivos estratégicos. O que eu preciso fazer? Segunda coisa importante dentro do BSC são as perspectivas, ou seja, eu vejo por todas as perspectivas, de forças internas, de processos que eu preciso melhorar e de que resultados eu quero alcançar. Então, isso já é outra coisa importante. Ele também fala que a gente precisa ter objetivos. Se eu tenho objetivo, eu preciso saber se eu estou alcançando esse objetivo. Para que eu alcance um objetivo, eu preciso ter um indicador. Não é isso? Eu preciso saber, eu estou atingindo aquele objetivo, então eu tenho um indicador. E, para mim, é condição sine qua non de falar que eu tenho um indicador de desempenho, eu ter metas. Porque ter só o indicador não vai mudar nada. A meta é que vai fazer a mudança acontecer. Como o Luciano falou no início, planejamento estratégico é sair de um ponto A, em que eu estou hoje, para um ponto B que eu quero chegar lá no futuro. E esse caminho é o plano estratégico. Né? Como é que eu vou fazer para sair do A para o B? Então, o outro elemento é metas e indicadores. E, por último, o que eu vou fazer de diferente para atingir aquele objetivo? Porque se eu fizer o que eu sempre fiz, eu não vou sair do lugar. Né? Então, eu preciso fazer coisas novas. Então, é o que a gente chama de iniciativas estratégicas ou projetos estratégicos. Então, a partir disso, você vê, eu estou usando toda a técnica da gestão empresarial para a sua gestão profissional. Funciona do mesmo jeito. E aí, vai ficar faltando uma parte, a RAI, né? A reunião de avaliação da estratégia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer comigo mesmo. E, às vezes, eu posso envolver os meus familiares, as pessoas mais próximas de mim, porque, a partir do momento que eu tenho um mapa estratégico, eu estou me comprometendo com aquilo. E, às vezes, o teu irmão, o teu pai,
ou a tua esposa, o teu esposo, quem for, né, o seu companheiro, ele vai olhar lá e falar, PK, você falou que ia atingir esse objetivo aqui, como é que está andando isso? Né? Aí você vai falar, tem um indicador aqui que está dizendo, olha, eu já fiz 3 cursos de formação em gestão para conseguir chegar onde eu estou desejando. Então, eu vejo, assim, muito claramente que a ferramenta na gestão empresarial funciona muito bem. E você já está familiarizado com isso. Precisa aperfeiçoar alguma coisa? Faça curso. Existe, aí, o Luciano está aí mostrando como é que é a trilha, qual é o caminho que você vai seguir. Da mesma forma, a gente pode te ajudar fazendo a parte da gestão. Como é que eu vou fazer a gestão estratégica da minha carreira usando essas ferramentas? Espero ter respondido. Mas, claro que respondeu, e assim, estou colocando ali no chat, pessoal, o link para o curso do Luciano Steffen. Também já vou aproveitar para anunciar que na semana que vem, Orlando, aqui neste mesmo canal, nos dias 30 e 31, nós vamos fazer um aulão de planejamento, de gestão estratégica. Vamos falar bastante sobre isso. Então, 2 dias, gente, 2 dias com esse homem, tá? Vai ser muito conteúdo. Dia 24 de abril tem uma turma que é o curso do Luciano Steffen. Vou botar o link aqui, se não for agora, estou procurando o link, se eu não encontrar agora, o Luciano também coloca depois, mas esses 2 caras são feras que vão fazer toda a diferença na sua carreira, na sua vida pessoal e profissional. Então, eu que já fui aluna dos 2, eu aconselho você a gerir bem as suas finanças, porque é um investimento fazer um trabalho com eles. Pessoal, estamos quase na hora aqui, mas antes de sair, como eu coloquei no nosso post, eu vejo assim, muito bem, o planejamento estratégico dentro das empresas, na nossa vida pessoal, profissional, tudo, ele tem algumas etapas, né? Tem alguns elementos que são muito importantes. Quando nós estamos numa empresa, quando nós já fizemos um curso sobre isso, a gente aprende algumas, como é que eu vou dizer, tem alguns elementos que são essenciais, tem alguns elementos que são até complexos, e eu gostaria de saber como é que o pessoal, que de repente, assim, o pessoal mais... pessoal que quer usar em casa, que daqui a pouco não é da área de administração, eu sou nutricionista, eu sou médico, eu sou advogado, eu quero me casar, eu quero organizar uma viagem, eu quero fazer um ano sabático. Como eu posso fazer um planejamento estratégico de forma mais simples, né, e que não envolva assim tantas coisas, porque às vezes tu tem um funcionário só para isso, né? Às vezes tu tem uma equipe inteira que trabalha numa empresa só com planejamento estratégico. Mas como, de repente, assim, a minha mãe quer fazer uma viagem, como é que a minha mãe, que tem 65 anos, como é que ela pode organizar as coisas para que dê o mais certo possível, que ela gaste menos tempo e menos dinheiro e que ela consiga realmente aproveitar, para não ter tantas surpresas. Né? Eu acho que casamento dá para fazer, né, rapaz? Casamento, aí fazer um planejamento aí para casamento, para fazer uma viagem. Broner, a forma mais simples precisa só de 2 coisas. A forma mais simples: uma caneta e um papel. É a forma mais simples. Eu vou dar um exemplo bem básico, assim. Hashtag caderninho aí, galera. Hashtag caderninho. Chegou antes, eu ia dizer hashtag caderninho. O que tu precisa? Vou dar um exemplo do orçamento da casa. Eu não sei como fazer orçamento de casa. O que tu faz? Pega um papel e uma caneta. De um lado tu coloca entradas, todas elas. Do outro lado tu coloca todas as saídas. Não interessa se ela é fixa, não é fixa, coloca todas as saídas. Pronto. Começou o início. Tu falou na viagem da tua mãe. Tua mãe quer viajar. Ótimo. Primeiro ponto. Viagem é o objetivo. Perfeito. Agora ela tem que ver quando ela vai viajar. Coloca lá no papel, bem simples. Que data ela quer viajar? X. Aí ela dá uma olhadinha assim, preço das passagens para onde ela vai. Coloca lá. Ela vai elencando tudo o que ela vai precisar.
quantos dias ela quer ficar, se ela vai ficar em hotel, pousada, ou seja, ela vai elencando as questões. Tudo lá para viagem. Agora, em casa, quem é que vai cuidar da casa dela? Se ela tem alguém que fica na casa, precisa de cuidados, ela vai olhando tudo isso. Coloca no papel. Por quê? Porque quando tá tudo aqui dentro da cabeça, fica tudo assim, ó. Como é que é, Luciano, que fica? Agora, quando coloca com a caneta e com o papel, tu começa a desenhar como tu vai fazer a tua estratégia. Assim, ó, tu pediu simples. Isso é o simples. Concordo plenamente. É dessa forma. Ou seja, é olhar e o simples, às vezes, é o melhor que a gente pode fazer, né? Não complique na hora de fazer as coisas. Olhando o que ele falou. Qual é o meu ambiente externo? O que depende de mim? O que está sob o meu controle? O que não está sob o meu controle? Acho que esse é o primeiro ponto que você tem que começar e parar aquilo que não está no meu controle. Como é que eu vou amenizar? Né? Ou seja, se acontecer, como é que eu vou administrar esse risco? Aí vem a gestão de risco que a gente usa também na iniciativa privada. E o que está sob o meu controle? Quais são meus planos A, B, C e D? Então, rapidamente você consegue fazer isso de uma forma bem objetiva e tranquila. Um planejamento estratégico são os grandes rumos. Então, aí já exige uma série de outras coisas que vão estar envolvidas nesse processo, né? O processo de planejamento estratégico. Quando a gente vai fazer um planejamento de uma ação, a coisa é um pouco mais simples, porque estão mais dominados o caminho. É uma ação que você vai fazer. Mas vejo a mesma similaridade. Não, é um espetáculo, gente, assim, ó, se vocês têm objetivos, tem coisas que vocês querem realizar, que vocês querem fazer, coloquem no papel, esse é o primeiro passo, esse é o segredo do sucesso, é colocar no papel, pensar passo a passo, e principalmente quebrar um pouco esses grandes objetivos que se tem, quebrar em pequenas etapas, em micro-objetivos, em coisas que podem ser feitas por semana, por mês. Imagina que eu vejo assim, nossa, eu preciso emagrecer, minha nutricionista diz que eu tenho que emagrecer 40 quilos. Gente, ninguém vai pirar o cabeção e vai ficar essa coisa, nossa, 40 quilos, não vai rolar. Mas se ela te disser assim, você emagrece meio quilo por semana, ou 1 quilo por mês, 2 quilos por mês, são desafios, são micro desafios que você vai vencendo a cada semana, a cada dia. A cada refeição você vai estar mais comprometido com o resultado final, em atingir o resultado final. Nas finanças... Muito legal. Desculpa te interromper, Patrícia, mas eu acho que é uma coisa que, para a gente começar... ainda não tenho um planejamento estratégico da minha carreira. Vamos começar com o primeiro passo? O primeiro passo seria esse primeiro diagnóstico, para a gente se conhecer um pouquinho e tentar entender qual é o nosso objetivo. Onde eu quero chegar, o que eu quero ser, como eu quero ser reconhecido, por aí vai. Agora, o primeiro grande exercício, tenha metas. Né? Tem objetivos e esse objetivo tem que ter meta. E meta, quando a gente fala em meta, ela vai ter um número e vai ter um prazo. Não adianta falar, eu vou ser o CEO. Quando? Daqui a 5, daqui a 10 anos, ou amanhã? Ou se eu deixar o prazo em aberto, não sai do papel. É aquele negócio da estratégia não sair do papel. Então, metas, a gente tem que escolher, e aí eu acho bacana, são 2 tipos de indicadores que a gente tem. Indicadores de resultado, que é onde você atingiu realmente, e os indicadores de esforço. Ou seja, são 2 tipos de indicadores e eu tenho que balancear esses 2. Por quê? Se eu só tenho um indicador de resultado, eu, como gestor ou como pessoa, vou ficar só torcendo para que aquilo aconteça. O exemplo do que você deu aí do peso. Quero perder 30 quilos. Tá, primeira coisa, até quando você quer perder isso? Né? Quando é que isso é possível? Em 3 anos. Até o final de 3 anos eu vou ter a perda de peso. Então, se eu só tenho um indicador de resultado, que é peso, eu vou lá na balança e me peso. Ixi, não diminuiu. Caramba, fiquei triste. Ou então, essa semana diminuiu. Putz, que legal, consegui. Agora, qual é o indicador que você vai usar como indicador de esforço? Primeiro, qual a quantidade de exercício que você está fazendo? Né? Qual a quantidade de calorias que você está botando para dentro? Então, eu começo a ter gestão
sobre essa minha ação que eu estou fazendo de querer, desse meu objetivo de querer emagrecer. Então, eu usando o indicador de resultado, que é olhar o meu peso, de tanto em tanto tempo, ao longo de um tempo. E olhando os 2 indicadores que eu coloquei inicialmente, que é de esforço, quantidade de calorias que eu estou comendo e exercício que eu estou fazendo, eu vou gerenciando melhor o alcance do meu objetivo e daquela meta que eu fixei. Então, use metas e indicadores de resultado e indicadores de esforço. Acho que ajuda muito a começar a pensar em atingir objetivos. Gente, é um espetáculo isso aqui. Só para mim concluir agora, vamos fazer o seguinte. Quando o negócio é dinheiro, a gente também precisa. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu gostaria muito de trocar de carro, eu gostaria muito de fazer um MBA, eu gostaria de fazer um intercâmbio, e eu vou fazer, mas a coisa nunca sai do papel. Muitas vezes as pessoas pensam assim, gente, olha só, meu Deus do céu, eu queria viajar para tal lugar, mas deve ser muito caro. Então, o primeiro passo, quando se fala de finanças pessoais ou finanças empresariais, o primeiro passo é você fazer pesquisas para descobrir realmente quanto custa isso que você quer. Às vezes, fazer um ano sabático não é tão caro, às vezes, fazer uma viagem não é tão cara, mas primeiro você precisa descobrir, né? Não adianta ficar nessa história, eu quero, um dia eu vou, um dia eu faço. Emagrecer também. Você tem um custo, tem todo um investimento que é necessário. Então, quanto eu vou investir em academia, quanto eu vou investir numa nutricionista, em alimentos saudáveis, eu vou fazer caminhada, eu preciso de um tênis, eu preciso de um equipamento, eu preciso de alguma coisa. Nós precisamos colocar tudo isso no papel e saber de onde vamos tirar esse dinheiro. Então, esses são exemplos muito simples de como vocês podem começar a planejar a sua vida. Como começar a colocar as coisas no trilho e parar de pensar como o nosso querido estimado, né, como é que é? O pagodeiro lá, gente, que eu esqueci o nome, Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar. Não, a gente precisa ter um trilho, a gente precisa ter um caminho para percorrer. Porque se a gente deixar a vida nos levar, sabe Deus onde a gente vai parar. Fala, meu rei. Olha só, eu juntar isso que tu falaste com o que o Orlando falou, que é um exemplo que eu uso muito nas minhas mentorias. Aqui em Porto Alegre a gente tem a Feira do Livro. É um momento maravilhoso, praça bonita. Esqueça uma pandemia, estou mostrando como é que é. Tu vai na Feira do Livro, tu acha um livro interessante sobre estratégia. Compra o livro e digo, um dia eu vou ler. E traz ele para casa e larga lá na tua estante. O que acontece? O teu cérebro esqueceu. Por quê? Tu colocou lá, comprei, vou ler. Mas tu não deu o quê? Prazo. Compra ele ali. Geralmente a feira acontece na primeira quinzena de novembro. Vou ler este livro até o Natal. Pronto, tu já tem uma meta clara. 25 de dezembro o livro deverá estar lido. Simples. Isso é o que as pessoas têm que aprender a fazer na gestão do seu tempo com relação aos desafios que ela se impõe. É por isso que nós, mentores, coaching, etc. e tal, temos tanto trabalho. Porque as pessoas têm esta dificuldade e elas precisam que alguém as provoque a organizar o seu dia e a sua planilha de tarefas. Eu tenho mentorados que dizem assim, Luciano, eu nunca pensei que uma 5W2H, e eu amo uma 5W2H, é a mais simples de todas, não pensei que uma 5W2H era tão útil. Quem, como, quando, onde, porquê e quanto vai me custar cada uma das coisas que eu quero fazer. Simples. Compra o que tu quiser comprar dentro do teu orçamento, mas vai comprar um livro, até quando tu vai ler? Se não, nem compra. Deixa ele lá. Usa o teu dinheiro em outra coisa. Isso é planejamento. Perfeito. Rapazes. Já? Que coisa. Capaz, já vai acabar. Uma hora. Ai, eu tô por vocês. Eu tô por vocês. A gente pode ir madrugada eu digo dentro. assim, ó. O bom é deixar o gostinho de quero mais. E acredito que nós entregamos a provocação e deixamos as pessoas todas querendo comer mais desse bolo maravilhoso.
Eu fico muito satisfeito, Patrícia, porque primeira parceria com o Luciano, né? Primeira vez, nos encontramos agora, 5 minutos antes de entrar. Não tem nada combinado, nada foi feito planejado, né? Dessa vez nós não planejamos nada, porque eu acho que a grande vantagem dessa live era o improviso mesmo, tá? Tem coisas que precisam ser naturais, e eu acho que surgiram de uma forma bastante natural. Gente, assim, ó, eu quero convidar vocês para, pelo menos uma vez por mês, a gente se encontrar aqui para falar sobre ferramentas, sobre gestão, sobre o que a gente pode fazer para auxiliar, principalmente, esses milhões de empreendedores, milhões de profissionais que estão precisando colocar... Gente, estão precisando de uma lanterna desse tamanho, de um sol lá no fim do túnel, para sair de toda... Gestores. Como disse Orlando, precisamos de gestores. Precisamos de gestores, é isso aí. Eu quero... Bom, eu primeiro... Deixa eu me despedir do povo, depois vocês vão fazer aí as suas... Olha só, vou reforçar para o povo, dia 24 de abril, o curso LinkedIn Estratégico. Quem faz o curso pode ter certeza. Tudo isso que nós falamos e muito mais sobre LinkedIn, eu abordo. E é imperdível. A Froner já fez, ela fala bem, o link ela está colocando aí para vocês, e o Orlando está convidado para fazer também. Óbvio, não perca a oportunidade. Com certeza. Eu também gostaria de convidá-los, né? Eu estou entrando nessa parceria agora, estou começando a colocar alguns conteúdos, né, no YouTube, no LinkedIn. Nós estamos tentando abrir um pouquinho a experiência acumulada ao longo dos anos, né, Luciano? A gente vai colocando isso de uma forma bem objetiva e a gente vai começar... planejado? Bem planejado, exatamente. E vamos começar semana que vem, né, terça e quarta, se não me engano, né, Patrícia, com um aulão sobre planejamento estratégico. 30 e 31. Isso, para entender gestão estratégica, os conceitos que você precisa levar para o seu. Aqui, esse daqui vai ser mais voltado para a empresa, né? Mais a visão empresarial, mas, como a gente falou aqui a live o tempo todo, nada impede que seja também voltado para o seu planejamento pessoal. Esse eu vou desenvolver um outro curso, que é gestão de carreira utilizando o Balance Scorecard. Tá? Então, conto com vocês, espero vocês lá também, Luciano também, Patrícia vai estar junto, porque ela vai estar fazendo comigo, e agradeço essa oportunidade, estou adorando, adorei participar, e pode chamar a próxima, que eu estou à disposição. Eu acho que a gente tem essa missão, né, de auxiliar, e nós, agora que você está chegando, né, Orlando, eu e o Luciano sempre tivemos uma preocupação muito grande em como nós podemos auxiliar o próximo, e a gente tem certeza que você pode ser o nosso parceiro nesse desafio, né? Então, nós temos essa preocupação de como auxiliar as empresas, como auxiliar os profissionais, como auxiliar as pessoas que estão passando por dificuldades e que muitas vezes precisam de uma palavra de incentivo, precisam de uma técnica, precisam de uma orientação. Para encerrar, eu quero pedir para o Luciano, tá? Luciano, fica aí que tu vai dar um recadinho final, mas eu quero agradecer a todo mundo, meu Deus do céu, teve uma galera aqui assistindo com a gente, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Opa, estamos com... Pronto. Eu quero realmente assim, agradecer a todos vocês, foi um bate-papo fantástico. Eu fiquei aqui de aluna, porque juntou duas feras no parquinho, esse negócio pegou fogo, e eu fiquei de aluna aqui, só aprendendo com essa turma. Luciano, para encerrar, eu quero que tu convide o pessoal para o Capacitação Solidária. Claro, eu faço um trabalho voluntário que já está na sua 19ª edição. Todo o último domingo de cada mês, a gente faz 5 oficinas voltadas para a capacitação das pessoas que estão fora do mercado de trabalho e querem fazer a sua reinserção.
e tem dificuldades em montar o seu currículo, tem dificuldades em enfrentar uma entrevista de seleção, nem imagina como é que vai ser o futuro do mercado de trabalho, desconhece a ferramenta LinkedIn ou que tem ansiedades e qualquer outras coisas. Nós montamos sempre uma tarde inteira, totalmente online, totalmente gratuito, para que as pessoas possam fazer 5 ou 6 oficinas que as capacite, que as qualifique, para que elas possam estar melhor preparadas para enfrentar o processo seletivo. Vai ser nesse domingo, começa às 13 horas, com a Vivian Laub, que é professora aqui no estado do Rio Grande do Sul, falando sobre comunicação não violenta. Uma live de 1 hora falando como tu usa a comunicação não violenta para te sair bem na entrevista de seleção e no teu convívio no dia a dia. Na segunda live, nós vamos ter o Gederson Beck, que é gestor conhecidíssimo em São Paulo, ele também é aqui de Santa Cruz, mas ele faz gestão de empresas em São Paulo, vai falar sobre o futuro do mercado de trabalho. O que está acontecendo de transformações, o que nós podemos esperar, como nos preparar para esse amanhã de manhã. Depois, vem uma menina maravilhosa, Thaís Roldan, falar sobre Trello, uma ferramenta muito legal, muito útil para tu fazer a gestão do teu tempo e te organizar. Depois, vem a Leandra Vaires, que é da Estágio Sul, uma empresa especializada em recolocação profissional. Ela vai ensinar como fazer um currículo campeão, um currículo matador. Depois, vem a Natália Soares, tem mais de 250 mil seguidores dentro do LinkedIn, é fera em entrevista de seleção, vai fazer uma oficina voltada para entrevista de seleção. E claro, para fechar o evento com chave de ouro, a mega jornalista Alessandra Frazão, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, juntamente comigo, faremos a oficina LinkedIn e redes sociais, que vamos analisar ao vivo quem estiver na live, o LinkedIn de alguém, dando dicas e apontando, olha só, isso aqui pode melhorar, olha, isso aqui está muito bom. Enfim, o Capacitação Solidária, que a Patrícia Froner já participou de 3 edições, com o Finanças. Esse mês nós temos 6 oficinas e é voltado para você, 100% gratuito no meu YouTube. Coloca lá, Luciano Steffen, me segue no YouTube, não tem erro, só tem eu. Exclusivo. Gente, então assim, ó, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. São informações muito importantes, o curso do Luciano dia 24, o aulão que vamos dar aqui na semana que vem, dia 30 e 31, com o professor Orlando, e o Capacitação Solidária, que serve para qualquer nível, não é só operacional, é técnico, é estratégico. Quem precisa rever o seu LinkedIn, precisa rever aí o seu currículo, tudo, dar uma treinadinha em entrevistas, assiste, vale a pena, é uma tarde inteira de conhecimento, muita gente boa socializando conhecimento e ajudando você na sua recolocação, na sua troca de emprego, na sua troca de área, enfim, o que você mais deseja aí para o seu trabalho, você vai encontrar soluções no Capacitação Solidária. E quem participa e responde à pesquisa de satisfação, porque lá é tudo organizado, a gente tem uma pesquisa de satisfação para saber como é que o conteúdo está chegando nas pessoas. Quem participa, mesmo que seja de uma única oficina, e responde à nossa pesquisa de satisfação, concorre a mentorias gratuitas ao longo da semana com os participantes. Legal. Então, gente, muito obrigada a todos. Compartilhem esse vídeo com todos aqueles que vocês acham que nós podemos auxiliar de alguma forma, incentivar as pessoas de alguma forma. Ó, muita força para você aí, vamos encarar. Vou ter que arrumar alguma coisa, né, pô? Sim, ó, eu tenho o Einstein aí também. Muito álcool gel! Álcool gel! Estratégico! Estratégico! Gente, foi um prazer enorme, rapazes. Fiquem aqui, porque tem um pós-live agora para a gente fazer aí os nossos bate-papos aqui finais. Beijo, gente. Muito obrigado.